E por falar em saúde, Cássia... Falando em saúde, a gente vai bater um papo agora sobre a saúde das gestantes durante o coronavírus, porque tem muita gente com dúvidas. E a gente já pergunta aí, você tem alguma dúvida sobre os cuidados que as grávidas devem ter nesse momento de pandemia? Então pode enviar pra gente, 999967074. Doutora Luciana Calazans, que é ginecologista, especialista em reprodução assistida da Clínica Procriar, tá aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, doutora, como vai? Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tá certo. Agora, se você está grávida, conhece alguém grávida ou está pensando em ficar grávida, preste muita atenção nesse papo com a doutora Luciana. Pois é, eu estava falando aqui mais cedo, né, que logo no começo muitas mães ficaram, muitas grávidas ficaram apavoradas, porque na época do surto principal do Zika vírus, a gente viu os casos de hidrocefalia ligados a esse vírus. Então, muitas mulheres ficaram preocupadas com isso. Tem alguma relação? O caso do corona pode interferir na gestação? Já tem alguma comprovação disso, doutora? Então, Cássia, é muito importante, primeiro a gente dizer que é uma situação completamente nova, né? Então a gente tem poucos dados e pode ser que as informações mudem ao longo do tempo. Mas até o momento, os dados que a gente tem é que o vírus corona, né, o novo coronavírus, não atravessa a placenta, tá? E não leva a má formação ou nenhum problema com o feto durante a gravidez. Agora, por exemplo, a pessoa, ela fica mais vulnerável, não é? A forma que o vírus afeta em muitas pessoas é uma forma devastadora, a pessoa fica muito mal. E aí, esse período que a grávida enfrenta, pode influenciar muito, de repente, até, sei lá, na perda do bebê? A princípio, Robson, então, a infecção pelo novo coronavírus não aumenta as taxas de abortamento. O que os estudos até agora têm mostrado é que não aumenta a taxa de aborto, né? Também é importante a gente dizer que a grávida não tem um risco maior de contrair o coronavírus do que o adulto jovem em geral, né? E não tem uma letalidade maior do que o adulto jovem. O que é que isso quer dizer? Que a proporção de casos graves não é aumentada nas gestantes. É claro que, de toda forma, a gente não quer que a gestante tenha uma doença grave sistêmica. Então, a orientação é que as gestantes se protejam, sim, redobrem os cuidados, né, para a gente evitar que tenha uma doença grave, mas esse risco não é maior do que o da população jovem geral. Agora tem um assunto assim que é meio que uma polêmica, né? Se as gestantes estão ou não no grupo de risco. O Ministério da Saúde incluiu as gestantes e as puérperas recentemente no grupo de risco para infecção de coronavírus, né? E acho que muito com esse objetivo mesmo, de proteger esse grupo, né? De evitar que, mesmo com a mesma taxa de letalidade de casos graves dos adultos jovens, a gente tenha muitas gestantes infectadas, né? Então, o risco, mais uma vez, o risco de uma gestante se infectar não é maior e a gravidade da doença não é maior do que no adulto jovem em geral. O que não significa que um pequeno percentual aí vai ter a forma grave da doença, e é isso que a gente está tentando evitar. Agora, doutora, a mulher grávida, ela passa um período, ela fica mais sensível, né? E essa sensibilidade, esse momento que a mulher está vivendo, ela ficando doente, pode até afetar o feto da seguinte forma, afetar o feto, tá? Desculpa aí, foi mal. Mas olha só, é porque diz que o que a mulher grávida, ela vive, pode influenciar a criança no futuro, psicologicamente. Tem alguma coisa a ver, doutora? Na verdade, Robson, a gente quer cuidar muito do bem-estar físico e mental dessas pacientes, né? É muito comum nesse momento que a gestante sinta medo, né? Sinta insegurança com o que está acontecendo. Mas a natureza é sábia também, né? A natureza é sábia e protege o bebê. E se isso for tratado de uma forma a gente acolher essa gestante, esclarecer, diminuir essas inseguranças, os bebês não vão ser afetados por causa desse medo e insegurança. É importante a gente falar isso também, senão a gestante que está sentindo, que está todo mundo sentindo nesse momento, vai também sentir culpa porque ela está grávida e isso pode prejudicar o bebê. Então, o mais importante é mesmo a gente tranquilizar a gestante para que ela se proteja, que ela entenda que o sentimento de angústia, ele é comum, ele é esperado, que ela busque acolhimento, né? Seja com o médico dela, com a psicologia, com quem pode
possa orientá-la nesse momento, mas a princípio aí só por ela sentir medo e angustiada, isso não faria mal pro bebê, não. Agora, doutora Cássia, a pergunta vai para as duas aí. Vocês, como mulheres e tal, de repente, né, são mais sensíveis. Me esclareça uma coisa, num período como esse de confinamento, as pessoas ficam mais tempo juntas e os casais também mais tempo juntos. Essa é uma colocação. A outra é o seguinte: tá todo mundo coraçãozinho apertado, né? Até o momento as pessoas estão meio que sem clima para tantas coisas. Será que nesse momento as pessoas vão tentar mais engravidar, até por esse contato, vão fazer mais amor, ou não, de repente vão se afastar porque o clima não tá bacana, vai ter muito homem broxando aí por causa disso. Não, eu tô falando o português, claro, mas o momento entendeu? pode atrapalhar mesmo. Não é verdade, Leonardo? Mas como é que tá lá na sua casa? Tá tudo Nós bem? estamos com a cabeça em outro lugar, Robson. Não tem nas treinado dívidas. nada não, né? Eu acho que a gente vai ter essa resposta daqui a 9, 10 meses, Eu tô pensando nisso. Como é que é? Aquela música do molejo, né? Daqui a 9 meses você vê o resultado. É o Tchan, gente. É o Tchan. Depois de 9 meses você vê o resultado. Molejo, Você falou Tchan, molejo. mesma coisa. Ai, Robson Laureano. Mesma coisa. Daqui a pouco, pode falar. Não, eu ia perguntar, chegou aqui no WhatsApp, o procedimento para gestante é o mesmo para uma pessoa comum nos primeiros sintomas do coronavírus? É ir para o hospital? O que deve ser feito? A princípio, o tratamento para gestante com infecção pelo coronavírus não tem diferenças importantes em relação ao tratamento que está sendo instituído para todo mundo. E as recomendações são as mesmas, né? Sintomas leves, de resfriado, coriza, pode ficar em casa, febre com tosse, procurar as unidades básicas de saúde e casos de falta de ar, sintomas mais severos, esse sim deve ir ao hospital. Doutora, eu sei que o assunto é com relação ao coronavírus, mas como a Cássia falou no princípio sobre a Zika vírus, ainda existe incidência de pessoas contaminadas com a Zika vírus, doutora? Robson, graças a Deus, atualmente a gente não tem tido um grande número de casos de Zika vírus. Mas por que isso? O que se deve isso, doutora? O Zika tem a característica de ser uma infecção sazonal. Então, a gente teve aí um período com muita infecção, isso diminuiu e, felizmente, a incidência de infecção por vírus atualmente está muito, muito baixa. A gente nem tem visto novos casos. Que bom, notícia boa. Graças a Deus, né? Olha, daqui a pouco a gente continua aqui batendo papo com a doutora Luciana Calazans e trazendo as orientações super importantes aqui para as gestantes. E tem uma pergunta que eu achei muito pertinente aqui. O Luiz Gustavo, do bairro Padre Eustáquio, ele falou que a esposa está grávida e nesse momento de pandemia, se eles devem privilegiar o nascimento em uma maternidade ao invés do nascimento em um hospital geral, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o Luiz Gustavo quem pergunta. Olá, Luiz Gustavo. Na verdade, não necessariamente. Tá? O atendimento dos pacientes que têm suspeita de coronavírus ou que têm infecção por coronavírus confirmada tem sido alocados em uma ala específica dos hospitais, tá? Separada da maternidade, separado do pronto atendimento das gestantes. Então, a circulação pelo hospital, ela fica isolada, ela fica concentrada em uma região e isso previne que outros pacientes tenham contato. Então, pode manter seu planejamento de onde vocês já desejavam ter o parto. Agora, doutora, e a Procriar está funcionando nesse período, doutora? Então, Robson, a gente tem recomendações específicas, tá, das sociedades e das entidades que controlam e regulamentam os tratamentos em reprodução assistida. E, atualmente, a recomendação que a gente tem é de que não se inicie nenhum tratamento em medicina reprodutiva, tá? A Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e Anvisa recomendam que a gente não inicie tratamentos. Então, a gente está fazendo atendimento principalmente à distância, né? A gente está muito preocupado aí em acolher nossos pacientes, esclarecer as dúvidas, poder dar uma sequência, principalmente através de telemedicina, para quando a gente voltar, a gente poder retomar esses tratamentos, e estamos atendendo as urgências, algum sangramento, alguma coisa que realmente não possa esperar. Então, quem estava fazendo o tratamento, se não engravidou ainda, a dica é dar uma pausa, esperar tudo isso passar e depois continuar
continuar a tentativa. Exatamente. Então, para quem estava em tratamento, quando começaram essas recomendações, isso foi muito individualizado, com uma orientação principalmente de se congelar os embriões e adiar a transferência embrionária. Mas quem está prestes a iniciar nesse momento, a não ser casos de exceção de urgências, a recomendação é que a gente não inicie. Mas é muito importante que as pacientes mantenham contato com seus médicos para estarem atualizadas de quais são as recomendações a cada momento. Isso vem mudando e a gente vai conduzindo bem individualmente com cada paciente. Eu acredito que a ansiedade deve ser muito grande, né? Pessoa querendo ter um neném, querendo engravidar. Mas o psicológico tem que, essa ajuda de vocês, essa telemedicina, é importante para esse momento da pessoa também, para poder diminuir a ansiedade, a pessoa ter a consciência que deve esperar, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente reconhecer o impacto emocional que esse momento está trazendo para a sociedade em geral e também para todas as pacientes que querem engravidar, né? Então a gente segue com o nosso suporte emocional disponível e consultas médicas para esclarecimentos também disponíveis por telemedicina. Certo. Doutora Luciana Calazans, muito obrigada por vir trazer esses esclarecimentos para a gente tranquilizar aí as gestantes e quem quiser informações, contato, como entra em contato com a clínica. Bom, então eu que agradeço a oportunidade, o convite mais uma vez. Quem tiver dúvidas pode entrar no nosso site, que é o www.procriar.com.br, que a gente vai responder com muito prazer. Certo, e um beijo pra Michele, que tá gravidíssima, que veio aqui acompanhando a doutora. Ô Robson, a Michele saiu de férias e voltou assim com barriguinha de gravidinha. Então, nesse momento, ela tá aqui de máscara, com todos férias, os devidos cuidados. As férias foram boas. Foram boas, hein? E ela já voltou aqui com os devidos cuidados.